Uma dúvida muito comum que eu vejo as pessoas me perguntarem é sobre como tudo isso começou, de onde surgiu o Linux, como que o Linus Torvalds criou o sistema. Então eu sou o Cássio Augusto e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Muito antes do Linux ser criado, existia o sistema operacional Unix, que foi criado em 1969 por Ken Thompson e Dennis Ritchie. O Unix era usado nas universidades e, apesar de ser um sistema comercial, o seu código-fonte era disponibilizado para as empresas que tinham comprado o sistema, e esse código era usado durante aulas de computação, aulas de faculdade, até que em uma versão do Unix o código-fonte foi fechado e não teria mais como os alunos analisarem a estrutura de um sistema operacional real durante as aulas. Foi aí que o Andrew Tannenbaum, um professor universitário e escritor de diversos livros muito conceituados na área de informática, livros que são usados como referência em cursos de ciência da computação, ele criou o sistema Minix em 1987. O Minix é um sistema operacional que foi criado inicialmente para uso exclusivamente acadêmico, e o seu código-fonte aberto foi impresso no livro de sistemas operacionais do mesmo autor. Inclusive, eu acho bem interessante esse livro, isso para quem tem interesse em conhecer sistemas operacionais a fundo, porque é um livro muito complexo. Para quem não tem muito conhecimento de informática, é um livro muito complexo. Mas você encontra esse livro em qualquer biblioteca de faculdade. Na biblioteca da faculdade que eu estudei, por exemplo, tinha vários dele para você poder consultar lá. Então, muitas pessoas tinham interesse em adicionar novos recursos no sistema Minix, mas nessa época o seu criador, o Andrew Tannenbaum, recusou adicionar novos recursos para poder manter o sistema operacional pequeno e fácil de ser entendido pelos estudantes. Então, em 1991, o Linus Torvalds, que nessa época era aluno da Universidade de Helsinki, na Finlândia, e assim como diversos outros alunos dessa época, ele só tinha acesso a um computador com um sistema operacional Unix dentro do campus da faculdade, porque os computadores que rodavam o sistema Unix eram muito caros e os estudantes não tinham condições de comprar um computador desses para usar o Unix em casa. O Unix não rodava nos computadores baratos que as pessoas tinham em casa. E já o Minix, que podia ser usado nos computadores baratos os computadores comuns que as pessoas tinham em casa, o Minix era limitado e o seu criador se recusava a adicionar novas funções e a aceitar novas modificações, incluindo novos recursos no sistema para poder manter o sistema pequeno. Então o Linus teve a ideia de criar um novo sistema operacional, o sistema Linux, e o Linus Torvalds registrou o Linux na licença GPL, que permite que o código-fonte seja alterado, entre diversas outras liberdades que essa licença dá. O Linux sozinho não poderia ser usado como um sistema operacional completo, porque o Linux é o núcleo do sistema operacional, o que é chamado de kernel. O Linux é a parte do sistema que controla o processador, controla a memória, os HDs, controla todo o hardware do sistema. Isso é o Linux. Mas só isso não tem como ser usado pelo usuário. O Linus disponibilizou o código-fonte do Linux na internet e muitas pessoas começaram a usar esse código-fonte, começaram a modificar e criar coisas novas para o Linux. Para se criar um sistema operacional que realmente pode ser usado, o Linux teve que ser unido aos softwares do projeto GNU, que foi criado pelo Richard Stallman, que muito antes do Linux ser criado, mais ou menos uns 7 ou 8 anos antes, ele já tinha o projeto de criar um sistema operacional com o código-fonte aberto. E, de fato, vários dos programas que compõem um sistema operacional já estavam prontos no projeto GNU. Basicamente, só faltava o kernel. E quando o Linux foi criado, o sistema ficou pronto.
Por isso, algumas pessoas preferem chamar o sistema operacional de GNU Linux, ao invés de apenas Linux. Como o sistema pode ser modificado livremente, muitas pessoas, empresas e organizações sem fins lucrativos criaram pacotes para distribuir o Linux, e esses pacotes são o que chamamos de distribuições do Linux. As distribuições do Linux são diferentes porque cada empresa ou organização decidiu distribuir o Linux de forma diferente, com aparência, softwares, suporte e algumas vezes até o público-alvo de uma distribuição pode ser diferente do público-alvo de outra distribuição. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu mostrei como o Linux foi criado e espero que tenha ficado bem claro. Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo em gostei, se inscreva no meu canal clicando aqui em se inscrever e assista aos meus vídeos anteriores clicando aqui na tela do notebook. Eu vou colocar os vídeos anteriores, o link para os vídeos anteriores aqui do lado na tela do notebook, que é um vídeo sobre terminal do Linux. É um vídeo onde eu ensino como usar os comandos básicos do terminal do Linux. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.